ajustem o volume, a caixa de som na casa de vocês, meu time, porque eu cheguei! Cheguemos, família! Bom dia, bom dia, bom dia, minha galera, bom dia, Torobolt, vamos que vamos, então vamos que vamos ser direto aqui agora na nossa aulinha de hoje, a aula de hoje, pessoal, é Inside Bar. Antes de eu começar a falar e caracterizar o Inside Bar, e também nós vamos nós vamos criar um layout específico para o Inside Bar, com um indicador e 3 médias. Podemos usar as mesmas médias que a gente usa nos outros layouts? Pode. Né? Eu vou colocar só uma outra alternativa de médias para que a gente possa ter esse layout específico para essa estratégia. Tá bom? Por que o Inside Bar ele é algo tão relevante, é algo que tem uma taxa de acerto muito interessante? Porque o Inside Bar nada mais é uma barra que é contemplada por outra barra. Nada mais é do que uma barra que se encaixa dentro de uma outra barra, ou seja, a sua máxima é menor do que a máxima da barra anterior e a sua mínima é maior do que a mínima da outra barra anterior. Então, parece com um arame. Parece. Quem não sabe o que é o arame, depois eu vou colocar lá no Insta uma publicação sobre o que é um arame. Porém, contudo, todavia, entretanto, todo arame é um Inside Bar, mas nem todo Inside Bar é um arame. Por quê? O Inside Bar, ele primeiramente independe das cores. E pode ter a barra anterior ser verde e a posterior ser verde, a barra anterior ser vermelha e a posterior ser verde, não importa. No arame, essa característica é importante. E além disso, né, tem que haver literalmente a compressão. No arame tem que haver literalmente a compressão da barra, assim, visualmente na metade do que é o anterior. Não é o caso do Inside Bar. Então, todo arame é um Inside Bar, mas nem todo Inside Bar é um arame. Então, mais uma vez, Inside Bar nada mais é uma barra que é contemplada por outra barra, tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente tem um Inside Bar, como por exemplo esse daqui, com uma barra pequena, normalmente, vamos caracterizar isso aqui como um candle pichuchuco, pequeno, tá bom? Isso aqui é um candle pequeno. Cadê aquele point fix aí? Tá aqui? Point fix é legal. Se eu estiver aqui, eu uso ele, mas não está aqui visualmente, não vou usar esses recursos da plataforma mesmo. Normalmente, quando vem um candle pequeno, significa que a volatilidade naquele determinado tempo do gráfico que você está olhando, ela reduziu. Após uma redução de volatilidade, e aí eu vou parafrasear o grande Stormer, quando eu vi um vídeo dele, e ele falou assim, quando o mercado dá uma comprimida, é como se o candle estivesse sussurrando no seu ouvido. Eu vou explodir. O que eu disse é, eu vou explodir. O mercado dá uma respirada por uma possibilidade de explosão. Então, quando há essa diminuição de velocidade, o rompimento a favor do movimento principal do mercado pode sinalizar um movimento forte do mercado. Então, se vocês perceberam na minha fala, é que a compressão, essa redução de volatilidade, sussurra aos nossos ouvidos de que pode vir uma onda forte, pode vir uma onda grande. E o mercado, então, te dá um segredo, ele chegou no segredo de que, cara, pode ser momento de se posicionar. Mas percebam que dentro da minha frase eu falei a favor da tendência do mercado. Então, quando a gente entrega para vocês algum tipo de estratégia, algum setup, antes do setup, ela tem o contexto de mercado.
O contexto de mercado para se trabalhar no Inside Bar, se vocês entenderam muito bem a minha fala, qual que é o contexto do mercado que se trabalha no Inside Bar? Vamos ver no chat se alguém sabe. Qual que é o contexto que tem que ser avaliado para que você possa avaliar uma possibilidade de entrada se pintar um Inside Bar? Bom dia, capitães, bom dia, Nilton. Bom dia, Brian, valeu, meu irmão, tamo junto. Perfeito. Bom dia, Vitão, excelente semana. Aproveita que ainda tem pouca gente e me dá um salve agora, Cleiton. Quase 2 meses por aqui e aprendendo muito com você, meu irmão. Satisfação falar com você. Obrigado pela confiança, obrigado pela companhia. Conta comigo, tá? É uma satisfação ter você aqui e ter a tua confiança no meu trabalho, na instituição, na Toro. Tamo junto. Obrigado mesmo, Cleiton. Obrigado. Tá mandando um salve e uma semana abençoada pra gente. Boa. Tendência. A favor da tendência. Bom dia, Capita. Bom dia, Paulão. Seja bem-vindo. Movimento do mercado. Tendência. Principal tendência. Exatamente. Compressão do movimento na tendência. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai ter que olhar para um candle que, além dele ter o inside bar, a gente tem que avaliar o contexto. Qual o contexto do mercado? O contexto do mercado é tendência de alta ou tendência de baixa? Então, para quem está chegando agora, deixa eu trazer isso aqui para cá. Ó. Vou trazer isso aqui para cá, para baixo. E vou escrever a definição aqui de inside bar. Vou escrever a definição para quem chegou agora, tá? Inside bar. Inside bar. A gente tem uma barra prévia. Qual cor que deve ser aqui, Vitão? Não importa. O candle, a cor aqui, não, normalmente, se for a favor da tendência, não, possivelmente esse candle aqui, não importa. Não importa. Pode ser vermelho sim. E aqui, uma barra que é contemplada pela outra barra. Tá? A máxima é menor do que a máxima do candle anterior e a mínima é maior do que a do candle anterior. Independente da cor, a combinação de cores pode ser verde, vermelho, vermelho. Não importa a combinação de cores, tá bom? O Stormer, ele diz, poxa, ele gosta de inside bars parecido com esses daqui, ó. Esses que não tem assim uma grande distorção dentro das barras. Quando a barra começa a ficar distorcida desse modo assim, olha, existe o inside bar aqui? Existe. Só que o Storm não é muito fã dele, e eu também não, porque o Storm, nesse caso aqui, significa de que a vol existe o inside bar, né? Mas uma característica do inside bar é caracterizar a redução de vol, a redução de volatilidade. Por mais que exista uma barra sendo contemplada pela outra, a volatilidade, cara, não foi reduzida. Então, pode se operar isso daqui? Pode, mas a gente vai evitar. Eu estou junto com o Storm. Porque, cara, a característica principal dessa estratégia é a redução da vol e o rompimento dela para que ela possa explodir. Então, aqui ó, são candles, cara, de amplitudes grandes, os dois. Tanto o candle D7, tanto a barra que é contemplada. Então, isso aqui existe, mas a gente vai dar prioridade para algo como isso, né? Algo como isso daqui, ó. Aqui a gente tem uma antecessão e literalmente, uma compressão da vol, tá? Uma compressão da volatilidade. Beleza? Então, vamos direto ao ponto para fazer um layout específico para ele e a gente buscar por exemplos dentro do mercado? Vamos embora? Vamos embora. Vamos dar aqui, vamos embora.
Bom dia, Bela, bom dia, Marli, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ficou alguma dúvida nesse primeiro contato aqui? Acredito que não, né? Acredito que não. Então vamos criar um novo layout, vamos criar junto, pessoal, porque eu vou colocar um indicador antigo barra novo, novo barra antigo, em sidebar, em qual o Stormer ele usa para fazer essa identificação. Propriedade de escala de preços. Vamos lá. Botão direito do mouse em cima dos preços, propriedade de escala de preços, grid automática, tira isso daqui, grid horizontal para ficar mais clean. Vamos deixar isso daqui como aparência verdinha, vermelhinha, positivo pretinho e negativo pretinho. Mais ou menos. E aqui, o que eu vou querer? Botão direito do mouse, a gente vai colocar alguns indicadores por aqui. Inserir indicador. Média móvel, claro. É um dos indicadores mais eficientes para se verificar a tendência. Média móvel. Qual nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a de 8. Nós vamos usar a de 20. Nós vamos usar a de 80. Nós vamos usar 3 médias diferentes. Mas a de 8 e de 20 é parecido com o que a gente já tem, né? Mas são médias em que outras pessoas de mercado usam, tem uma taxa de acerto bacana, e eu vou usar essas 3 médias para que a gente possa, dentro daquela visão que eu já passei uma vez no ao vivo também, do que verificação de tendência. Uma média curtinha é a filha mais nova, é a filha adolescente. Essa média, né, que está ali entre a menor e a maior, ela é a mãe, e a média maior é o pai. Todas as médias têm que estar apontando para baixo para que seja validada a tendência, que a tendência do mercado esteja totalmente validada, para que não haja nenhum tipo de possibilidade de reversão. Beleza? Então, colocamos elas aqui. Todas elas, meu time, são exponenciais. Vou trabalhar com elas todas exponenciais. A de 80, exponencial. A de 20, também exponencial. E a de 8 também exponencial, tá? Belezinha? Bom dia, Lu. Bom dia, Aninha. Seja bem-vinda. Bom dia. Cheguei atrasado. Posso entrar com toda certeza? Fica à vontade, ué. Bom dia. Vamos embora, fica à vontade. A gente está falando um pouquinho aqui sobre Inside Bar. Então, vamos colocar as nossas cores aqui? Vamos. Quais cores eu coloco aqui? Vou colocar azul marinho, pode ser azul marinho para a média de 80, aí eu vou clareando aqui, ó. Essa média de 20, vou colocar ela um pouquinho mais clara, como isso daqui mesmo, e a média de 9, eu vou colocar verdinha, em vez de 8, desculpa, que a gente está mais acostumado aqui, tá? Cadê? Verde limão. Achei. O outro indicador que o Stormer usa para avaliação de Insights Bar é o estocástico. Ele usa o estocástico também. Aquelas regiões que está todo mundo carequinha de saber quais são elas, pessoal. Região de sobrecompra e sobrevenda. Tá? A gente vai mexer na propriedade do estocástico aqui também. A gente vai colocar ela com período de 8, média móvel de 3. Tá? A gente vai olhar para a média. Então, a aparência dessa linha aqui, eu vou deixar até branca para a gente nem olhar para ela. A gente vai olhar para a média verde, que é ela que determina, né, se o mercado está numa região de sobrecompra ou de sobrevenda. Vou deixar ela de azul marinho. Beleza? Beleza. Vamos colocar as regiões? Vamos lembrar? 80, acima de 80, uma região sobrecomprada, que pode dar uma possibilidade de venda. Estou na região de 80. Tudo bem? Tudo. E aqui embaixo, no 20, uma possibilidade do mercado trabalhar numa região de sobrevenda, dando uma oportunidade de compra abaixo do 20.
Então, é isso. Definimos o layout, os indicadores, já temos a definição de inside bar, agora vamos para a prática, agora vamos para o mercado, vamos ver a avaliação dessa estratégia. Pessoal, nenhuma. Isso vocês têm que ter, assim, fiel certeza dentro da cabeça de vocês. Nenhuma estratégia, nenhuma estratégia, ela é 100%. Nenhuma estratégia. Então, essa aí é 100%? Não toma loss, não? Toma loss, mas ela tem uma taxa de acerto eficiente quando se trata de renda variável. Quando, dentro do estudos que o próprio Stormer fez, numa relação 2:1, a gente vai chegar ali onde vai ser colocado os alvos e o stop. Ele sempre coloca uma relação, busca um retorno 2 vezes maior do que o stop. Buscando esse retorno 2 vezes maior do que o stop, ela tem uma taxa de acerto de 65%. Batendo. Aí eu digo, ou é 2 vezes o retorno, ou é o stop, sem fazer aquela parcial no meio do caminho, ou sem espremer o stop para quando atingir o 100%. Então, tem uma taxa de acerto bem relevante. Vamos procurar aqui, então, meu time, por algum inside bar para que a gente possa trabalhar. Vamos colocar o contador de candles. Vital, qual time frame eu devo usar? Qualquer um. Você pode usar em qualquer um. Dos 5 minutos ao diário. Eu vou tentar trabalhar no 5, no 10, no 60 e no 30. Tá? 5, 10, 60 e 30. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu consigo achar algum bacana que a gente está. Primeiramente nos 60 minutos. Achei um. Olha aqui, ó. Esse aqui, que foi logo no início do pregão de quinta-feira passada. A minha referência, botem no gráfico do índice nos 60 minutos e deem uma olhada nesse candle aqui, ó. Não entendi a tua dúvida, Alex. Qual a diferença entre a média? Não entendi. EMA e SMA? Que dia está o gráfico? O gráfico está em 60 minutos. O gráfico está no gráfico de 60 minutos. Vocês vão olhar para o candle do dia 2/9. 2/9. Olha só, aqui nós temos um inside bar. Por quê? Vamos colocar primeiramente o limite da barra anterior. O limite da barra anterior está aqui, ó. Essa é a mínima e essa é a máxima. Deixa eu já dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Essa é a mínima e essa daqui é a máxima. Então, o candle número 1, nos 60 minutos, ele é um inside bar. Por quê? A máxima desse candle está menor do que a máxima desse outro e a mínima desse está maior. Boa! Olha aqui como que ele está respeitando as 3 médias. Olha como que ele está respeitando as 3 médias aqui, pessoal. Média de 20 aponta para baixo. Média curtinha de 8 aponta para baixo. E a média de 80 também, ligeiramente. Está abaixo dessa média. Então, se a gente interpretou isso daqui como um inside bar, isso como uma tendência de baixa para o ativo, né? A gente tem topo, fundo, topo abaixo de topo, as médias apontam para baixo. Cara, a gente vai avaliar numa venda. A gente já começa a querer avaliar o estocástico também. O estocástico está muito pertinho, olha aqui, ó. Perceba. O estocástico, quando ele vai dar essa entrada, ele está muito perto aqui, ó, da região de sobrecompra, dando uma possibilidade de venda. Então, a ideia é fazer a venda um tique abaixo da mínima desse candle aí, ou seja, no 135. O stop que ele é importante aqui a gente avaliar. O stop, ele tem uma regrinha? Claro que tem uma regrinha. Um tique
acima da máxima do inside bar. Porém, contudo, todavia, entretanto, se a máxima do inside bar está um pouquinho antes da média, é muito mais inteligente a gente colocar o nosso stop para cima da média, para evitar o quê? Aquele trem, o violino. Então, aqui nesse caso, olha só, vamos dar uma olhada. Vamos colocar, eu colocaria o meu stop nos 700, 750, um pouco, tá vendo? Sendo extremamente chato, o stop estaria no 740, mas eu vou colocar ele um pouquinho acima da média também. Então, eu vou colocar ele no 750, 755, para que eu possa ter a proteção da máxima do candle do inside bar e também da resistência do inside bar. Como que vai ser feito a projeção desse alvo? Você pode pegar duas amplitudes aqui. Você pode pegar a amplitude, você pode pegar a amplitude desse candle, buscar os 100% ou buscar os 200%, tá vendo? Os 200% ele também buscou. Como que você vai buscar? Como que você vai entender a amplitude desse candle aqui, pessoal? A amplitude desse candle aqui, ó, mínima, máxima. Mínima, máxima. Aqui, ó, tem 100% desse candle aqui, são 586 pontos. Não, na verdade aqui tem que fazer a Fibonacci 3 pontos aqui, me perdoem, tá? Fibonacci 3 pontos. Mínima, máxima, máxima. 100% está aqui, 200% está lá embaixo. Então, para a gente ter a amplitude do movimento, do candle referência, mínima, máxima, não. Máxima, mínima, mínima nesse caso aqui, tá? Nesse caso. Deixa eu só colocar o 200%, incluir. Deixa eu só colocar uma aparência melhorzinha também por aqui. Pretinho. Tá lá. 200% atingido 1h da tarde. Um trade que vai completo. Então, um trade que dá 1.000 pontos. Trade que dá 1.000 pontos. Mais uma vez, pessoal. Mais uma vez. A gente vai ter colocado como padrão. Vamos lá. A referência que vocês podem usar como alvo. Tem quem use a referência desse alvo aqui, máxima, mínima, mínima, para buscar pelo menos o risco, para buscar o tamanho do candle, pelo menos o risco, para buscar pelo menos 100%. E depois, como um alvo final, em 200%. Tá? Aparência, deixa eu só colocar e definir isso aqui como padrão. Aqui vamos definir como padrão, ok. Tá bom? Outra coisa que pode ser feita, sabe o que é? É buscar a amplitude do candle que antecede. Como que busca a amplitude do candle que antecede? Você vai pegar a mesma coisa, só que mínima, máxima... Oh, meu Deus, não pode soltar assim, não. Mínima, máxima... Oh, meu Deus. Mínimo, oh meu Deus do céu. Mínima, máxima, e traz esse pontinho para cá. E aí você consegue o 100% aqui, ó. Na verdade, eu acabei não conseguindo fazer essa projeção. A projeção de 3 pontos. Máxima, mínima, e traz para o ponto de entrada, para que você possa contemplar a altura desse candle. Que são, na verdade, olha, ele é quase o dobro do outro candle, então dá exatamente 200% o candle anterior. Legal? Vamos procurar por mais? Vamos procurar por mais aqui dentro do gráfico de 60 minutos? Bom dia, capitão. Cheguei atrasado, mas cheguei. Chega junto do grande Alisson, chega junto do meu irmão. Exponencial dá mais importância aos preços mais recentes. Exato. Essa era a dúvida, então, do Alex. A diferença entre exponencial e aritmética. Essa é a ideia, usar o candle de entrada projetado. Exatamente. Aí a projeção aqui, Dani, o teu alvo, cara, cada um trabalha de um jeito, né? Tem gente que trabalha buscando pelo menos o risco, o stop trabalha buscando 2 vezes o risco, e tem quem fique no meio do caminho. Como assim ficar no meio do caminho? Eu vou buscar 161,8% do tamanho do box de entrada. Você vai buscar aí um pouquinho
um pouquinho o box, mais um pedacinho dele, mais 60% dele. De nada, Alex. Bom dia a todos. Ficou alguma dúvida, meu time? Vamos procurar por mais alguns? Dá uma navegada no gráfico de vocês e fala assim, Vitão, isso aqui é um inside bar? E a gente vai procurando. Vou tentar achar um outro aqui. Vamos ver. Ó, aqui a gente tem um outro inside bar. Mas aqui, ó, vamos lá. Dúvida legal essa daqui, ó. Gráfico de 60 minutos. Essa duplinha aqui, pessoal, é uma dúvida interessante. Ó, 2 e 3. Isso daqui é um inside bar? De qual dia que é esse aqui, Vitão? 30 de agosto. Pega o candle 2 e 3 do dia 30 de agosto no gráfico de 60 minutos. Isso daqui é um inside bar? É um inside bar. Né? Dentro da definição é um inside bar. Isso daqui é um inside bar. Dentro da definição é um inside bar. Definição de inside bar, isso aqui é um inside bar. A definição de inside bar é nada mais é do que a máxima menor do que a máxima anterior e a máxima menor do que a máxima anterior e a mínima maior do que a mínima anterior. Isso daqui é um inside bar. Só que esse é um inside bar possível de fazer? Não. Por quê? O mercado está totalmente lateral. Um indicador que a gente vai usar para dar entrada está totalmente no meio aqui também, te indicando, não faça nada. O mercado não tem entrada aqui, tá bom? Isso que eu queria que vocês... Foi muito bom esse exemplo aqui, ó, porque às vezes a gente vai enxergar um inside bar. O inside bar ele vai aparecer, mas não é porque o inside bar apareceu que você vai operar. Você vai fazer a avaliação de contexto. Pô, todas as médias aqui, cara, apontam para o lado. O mercado não tem tendência, não compra nesse rompimento daqui. Tudo bem? Tudo bem? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Tentem achar aí. Senão eu vou mudar o frame um pouquinho aqui, ó. Ah, legal. Mais um aqui, ó. Achei um aqui. Outro na venda. Outro na venda. Esse daqui, ó. 6 e o 7. 6 e o 7 do dia 18 de agosto. As médias apontam para baixo, tanto a de 80, tanto a de 20, tanto a de 9. Se você tira o zoom, o índice ele vem trabalhando numa pernada de baixa. Deixa eu ver se ele é um inside bar ou se eu me enganei aqui. Ah, não, me enganei. Não é um inside, não. Desculpa. Esse daqui não é um inside, não. Então, vamos continuar navegando. Vamos ver. Vamos ver. Senão eu vou passar para um gráfico menor. Aquele não é um inside, porque a mínima daquele candle que eu estava fazendo referência, que é a FP, ela é menor do que a mínima do outro, do antecedente. Tá? Esse daqui é um inside, ó. Aqui nós temos um insight bacana de trabalhar. Vamos ver? Esse aqui vai ser legal para ver se ele pagou pelo menos 100%. Que é esse número 8 aqui, ó. A questão dele é finalzinho de pregão, né? Ele é finalzinho de pregão. 4 horas da tarde. Dá para fazer. Dá para fazer. Olha, que candle é esse aqui? O candle número 8, ele é do dia 5 de agosto. Gráfico de 60 minutos, pregão do dia 5 de agosto. Olha o candle número 8. Candle número 8, a máxima é menor do que a máxima anterior, a mínima é maior do que a mínima anterior, embaixo de todas as médias. Isso aqui vai ser interessante, porque, pô, aqui a tendência está muito clara, mas
O estocástico está longe de dar uma entrada de venda. Então, se você vai balizar as suas entradas também com o estocástico, essa aqui não daria. Mas é uma possibilidade de fazer, porque ele vem totalmente a favor do movimento principal do mercado. Tá? Então, nesse sentido, faz a entrada aqui. O stop de vocês, pessoal. Onde que você deixa o stop de vocês? Essa é a pergunta legal naquela parte que eu estava falando de usar o stop com inteligência. Não ficar engessado. O stop é um pouquinho acima da máxima do que antes está de bar. Tudo bem, é um pouquinho. Mas se coloca ele um pouquinho, cara, ele ainda vai ficar abaixo da média de 9. Então, o meu stop vem para cima da média de 9. E vamos ver quantos por cento que ele paga aqui até o final do pregão? Vamos colocar aqui. Máxima, mínima. Ele paga, até o final do pregão, 76,4% do tamanho do insight. São 396 pontos. Aqui não tem, eu não considero isso daqui como stop, porque eu não levaria essa operação para o outro dia. Esse daqui é candle do dia seguinte, tá? Esse aqui é um outro pregão. Uma operação que deu 300 pontos aí. Vamos mudar um pouquinho de time frame? Vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta aqui. Vamos fazer essa pergunta aqui. Antes de eu mudar de time frame. 4 e 5. 4 e 5 do dia 4/8. Isso aqui é um inside bar, pessoal. Isso daqui é um inside bar. 4 e 5 é um side bar, essa duplinha? Sim. Dá para entrar na compra aqui, Dani? Dá para entrar na compra? O rompimento do 5 por 6 dá para entrar na compra? Vou olhar. Boa, Brian. Brian já deu uma dica ali, ó. Aí dá uma dica ali, vamos dar uma olhada. Dá para comprar, pessoal? Não. Boa, não pode. Boa. Participem aí. Não dá, Samirzão. Por quê, Samir? Dá para comprar aqui, Samir? Do 5 por 6? Dá para comprar? Exato, é por conta das médias. O candle está totalmente abaixo das médias, o mercado apontando para baixo. Não dá para comprar aqui. Não dá para comprar usando o inside bar aqui. Poderia dar uma compra contra a tendência se a gente for usar o estocástico. Se o estocástico tivesse lá embaixo, lá, por exemplo, a média do estocástico lá no 7, aí daria para fazer uma compra contra a tendência. Aí daria para a gente entrar contra a tendência aqui, analisando isso aqui como um suporte. Tá? Mas eu gostaria que vocês centralizassem as decisões de vocês, primeiramente no inside bar, a favor da tendência. O Stormer falou que vocês devem fazer 150 inside bar para você sair da curva do aprendizado. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo, se forem fazer e começarem, depois que testarem na simulação, no replay, depois que você começar a fazer na conta real, o Stormer fez um cálculo de 150 vezes você tem que aplicar para você sair da curva do aprendizado. Ou seja, tem que fazer, refazer, fazer de novo, errar, fazer de novo, acertar, para depois você possa aumentar a sua mãozinha ali, tá bom? Aumentar a sua mão. Eu não vi as médias. Fica de olho, hein, Samirzão? Fica de olho. Tendência. Primeira coisa é contexto de mercado. Tá? Olha mais um aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Esse daqui, por exemplo, ó. Dá para fazer esse daqui? Um trade um pouquinho mais arriscado, o qual você tem média curta, média apontando para cima, média longa não. Então, esse daqui, ó, dá para fazer com um pouquinho mais de risco. Eu vou mudar o time frame. Vou mudar o time frame um pouquinho aqui.
Bom dia, Capita. Bom dia, Yurizão. Deixa eu ver deixa eu ver. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia, bom dia. Fala, Capita. Aula moendo e eu moscando aqui. Tem base. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Tamo junto, ó. Tamo junto, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, o Brian, aqui, ó. Primeiro, poderia olhar que no 6 e 7 no dia 31 de agosto de 2021, 60 minutos. Não seria inside bar por causa da tendência, né? Segundo o insight, só serve para o índice? Boa pergunta. Boas perguntas. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Vamos com o Brian aqui no dia 31 de agosto. Ou seja, bem recente. 31 de agosto. O 6 e o 7. Boa. Gostei. 6 e o 7. É um inside bar? Na definição de inside bar, é. Dá para fazer essa compra aqui? É uma compra contra a tendência, aonde o estocástico ele te dá aval. Por quê? Aqui você tem uma região de suporte, possivelmente. Se você tirar o zoom, isso aqui é um suporte. É um suporte antigo. Tá vendo? É um suporte, uma resistência antiga. Então, aqui eu falei no início, é uma operação a favor da tendência. Dá para operar ela contra a tendência? Dá. O indicador que a gente vai usar para operá-lo contra a tendência é o estocástico, que ele mede a oscilação de tendência e pode indicar que isso daqui o mercado perca força. É uma operação um pouco mais arriscada, mas dá para fazer essa compra aqui, porque o estocástico, aqui, ó, o estocástico libera. Então, essa compra aqui dá para fazer. Dá para fazer. Quando a gente for fazer operações contra a tendência, a gente vai olhar para o estocástico. Quando a gente for fazer operações a favor da tendência, a gente vai olhar para as médias, e se casou com o estocástico ainda melhor. Mas para a tendência, a gente vai olhar para as médias, contra a tendência, a gente tem que achar um suporte para compra, numa região de sobrecompra, e uma resistência na venda, para uma região de resistência. Boa pergunta, Brian. Aqui é boa pergunta, dá para fazer. Mas eu gostaria que, primeiramente, vocês priorizassem o inside bar a favor da tendência. Mas essa é uma operação que dá para fazer. Agora, a segunda pergunta. O inside bar só serve para o índice? Não. O inside bar serve para o dólar, serve para as ações e serve também para swing trade. Lembra que toda estratégia técnica, você pode aplicar ela no day trade e também no swing trade. Então, uma excelente estratégia também para vocês fazerem as suas posições de curto prazo, tá? Suas posições de curto prazo. Algo que pode pintar na dúvida é o seguinte, meu time. Falando, por exemplo, de swing. Deixa eu ver se eu acho esse exemplo daqui. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui em Vale de inside bar para swing trade. O gráfico diário. Vamos ver, vale aqui. Aqui eu tenho um inside, ó. O 23 para o 24 é um inside bar. O rompimento do 24 para o 25 te dá a entradinha. Só dá um confere aqui se essa máxima é menor do que a máxima anterior. A máxima 87,18. A máxima do que é do 23, 87,27. 23 e 24 dá do dia 5 de fevereiro para o dia 6 de fevereiro. Algo que eu queria falar é o seguinte: se vocês estiverem trabalhando no swing trade e perceberem o seguinte assim, ó, percebam a tendência de alta do ativo, certo? Percebeu que ocorreu o inside bar também. Só que na hora da entrada houve um gap. Qual que vai ser a sua postura? Cara, duas. Uma é, cara, passou, não deu a entrada, carro parado não bate, não vou me arriscar.
Mas existe uma outra estratégia que o Stover ensina também, que é o seguinte, tá vendo? Aqui é um insight, dentro de vale do gráfico diário. Se ela rompe isso daqui com gap, tem um gap aqui no rompimento, tá vendo? Tem um gap aqui no rompimento. O que você vai fazer? Uma opção é não fazer nada. A segunda opção é você esperar a primeira meia hora do dia, tem os primeiros 30 minutos de pregão, o rompimento da máxima dessa meia hora, você pede pegar. Porque aqui você não consegue, né? Por conta que, puxa vida, abriu com gap. O que eu faço? Você vai esperar a primeira meia hora do dia, esperar o rompimento dessa primeira meia hora e dá para entrar nesse swing trade. Aqui é um swing trade. Ficou claro, meu time? Ficou claro? Ficou claro a estratégia? Gostaram da aula? Acharam pertinente? Eu olhei basicamente no índice 60 minutos, mas a gente pode trabalhar no índice no 5, no 10, no 15, no 30, no 60 e no diário também. Ficou claro? Gostaram? Quem participou da aula cedinho? Fala aí, Samirzão. Fala aí, o Yuri. Fala aí, o Brian. Fala o Renatão. O Alex. Que estavam aí desde cedinho. O Dani. Foi boa? Boa dica? Foi boa? Ótima aula. Deu pra... A Eli estava aqui com a gente no início. Deixa eu comentar. Bom dia, Vitão. Coloca a regra de coloração inside para facilitar a visualização. Boa! Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Tem a regrinha de coloração. Boa! Tinha esquecido dela, Clebão. É verdade. Tem a regrinha de coloração mesmo. Vamos colocar? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Inserir regrinha de coloração, mais... Vamos ver aqui ela. Insight Candle. Insight Candle aqui. Nós vamos colocar... Adicionar. Ok. Boa! Boa, 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 boa. Boa. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A regrinha de coloração vai ajudar. Vai ajudar a visualizar. Talvez eu mude. Deixa eu ver se visualmente fica melhor se eu usar daquele jeito que eu uso igual no layout do Príncipe. Que eu vou usar o candle positivo para azul e o negativo para amarelo. Não fica legal não. Fica legal não. Vou deixar do jeitinho que estava mesmo. O mercado vai abrir 8h55. O pregão de hoje. Muito bem lembrado, viu, Clebão? Eu vou deixar o amarelinho aqui. Ele fica amarelinho, dá para ver. Dá para verificar assim. Muito bem lembrado. Para quem não entendeu como faz, aquele mesmo processo. Botão direito do mouse em cima do candle, inserir regra de coloração, mais Insight Candle é a regrinha de coloração. Tá aqui. Insight Candle, inserir e coloca dentro do ativo. Muito bem lembrado, Clebão. Boa. Boa mesmo. Muito bem lembrado. Top, Fábio. Ó, Fabião curtiu. Boa, Fabião. Bom dia, Vitão. Foi ótima aula. Que bom. Daí, obrigado. Obrigado. Valeu, Capitão Dúvida. Mais do que resolvida. Boa, meu irmão. Boa. Dani curtiu. Bom dia, Capitão. Cheguei. Deus abençoe a todos. Bom dia, Ricardão. Bom dia, Danizia. Saudades do meu capítulo. Saudade de você também. Bom dia. Ótima semana a todos. Para você também, Leandrão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vitão, o inside é muito melhor se ele estiver no Eden dos traders. Fora do Eden, ele é arriscado. O Eden é quando o candle está ou acima ou abaixo da média. Nunca entre elas. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Por quê? Porque é um indicador que você vai trabalhar na tendência. Se for trabalhar contra a tendência, ele tem que estar fora dessas médias também. Tem que estar fora dessas médias também. Aí a gente vai olhar pro estocástico. Perfeito. Então, uma estratégia que, cara, se ele tiver embolado na média, não é muito bom, não. Tem que estar fora dela.
Bom dia, Capita. Bom dia, Diogão. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Jonão. Bom dia, Rob. Bom dia, Magno. Seja bem-vindo. Bom dia, Leozão. O estocástico é só contra a tendência? Se você viu as médias e, além das médias, visualizou o estocástico, cara, vai te dar ainda mais segurança para fazer aquela operação. Mas a gente vai entrar em operações olhando somente para a média e o estocástico não dando entrada. Não tem problema. Se a gente visualizar a tendência nas médias, a gente vai conseguir operar o inside sem o estocástico. A pergunta é boa, KFP. Muito boa a pergunta. Muito boa. Top. Curtiu, Brunão? Boa, garoto. Que bom. Bom dia, Aninha. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vital. Esperamos pela dólar para cima. Hoje e quarta, ele disparando. Vamos dar uma olhadinha, Ianzito? Como eu fiz a aulinha aqui, ó. Eu vou ter que até ler as notícias de mercado junto com vocês. A gente se preparar. Acho que hoje vai ser um dia bem morno. Vamos ver. Acho que hoje vai ser um dia preguiçoso para índice e para dólar. A gente vai com muito cuidado, com muita sabedoria. 8h57. Agora, então, finalizamos a aula. Então, boto um ponto final. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação, obrigado para quem chegou cedo, tá? Eli, Brunão, o Brian, o Dan, me perdoe se eu estou esquecendo o nome de alguém, mas as pessoas que mais participaram aí no início da aula, o Alex, o Samir, obrigado então. Para quem não assistiu, vai ficar gravado no Instagram, é uma estratégia que a gente vai colocar em vigor aqui também. Então, ponto final na aulinha, vamos para o mercado do dia 6/9, que vai abrir em 2 minutos.